Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Professor Nunes. Esse é o seu canal, Professor Nunes.jns. Se você se interessa por sociologia, atualidade, política, cinema e literatura, então esse é o seu canal. Vamos então neste domingo, 24 de setembro de 2023, destacar as principais notícias do dia, e a gente, como faz sempre, destacar uma das notícias centrais. No 247, destaca o seguinte: a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela agora, o comando que era do Augusto Aras, está se encerrando agora nesta terça-feira. O Augusto Aras, ele foi colocado pelo Bolsonaro. Lula tem o direito de escolher o Procurador-Geral da República, mesmo tendo uma eleição, por exemplo, com 3 nomes, ele pode escolher um nome fora da lista, assim como fez o Bolsonaro. E acredito que, diante da situação, diante do contexto social e político, contexto político principalmente, Lula vai escolher um PGR diferente, Ele não vai considerar a lista tríplice. Para quem acha que isso é antidemocrático, o Lula é esperto, Ele não vai ser bobo, sabendo que a situação precisa de muita calma, muita precisão, muita objetividade para não cometer erros. Por enquanto, a PGR vai ter uma procuradora interina, A Eliseta vai assumir a PGR até que o novo PGR assuma. Notícia do 247. Interinidade de Eliseta na PGR dará fortes dores de cabeça ao governo e ao presidente. Ou seja, o perfil deve ser um perfil de direita, Eu espero que não seja de extrema direita. Subprocuradora Eliseta de Paiva Ramos assume compulsoriamente e interinamente a Procuradoria-Geral da República sem passar por crivo algum, adverte Costa Pinto. Ok? O Pepe Escobar, ele disse o seguinte, que Lula marcou 3 gols na ONU ao falar de Cuba, Palestina e Julia Assange, diz Pepe Escobar. Ele também afirmou que Joe Biden o usou como peça de propaganda em sua campanha para a reeleição. Reunião entre Lula e Biden mostra status inédito da posição geopolítica do Brasil. Agora impõe trabalhar e estar à altura de fazer jus, dar sentido e colher os resultados que podem ser gigantes. Bom, notícias do Globo, vamos ver aqui a notícia central. São Paulo registra uma temperatura de 36,5 graus Celsius, a maior para setembro na cidade desde 1943, o calor foi recorde do ano em mais 3 capitais, no Rio, Belo Horizonte e Curitiba. Bom, eles não estão contando aqui com Palmas Tocantins, que é um dos lugares mais quentes do mundo, Com certeza é como se não existisse, Bom, os colunistas Lauro Jardim, Carluxo propõe que vítima de estupro ouça batimento de feto antes de aborto legal. Lula esquece que a eleição na Venezuela é relativa. Violência, quem fala é o Merval Pereira. O Bernardo Melo Franco diz o seguinte: violência da Polícia Rodoviária Federal e mortes na Bahia expõe polícias desgovernadas. E o Hélio Gaspari, o bom negócio do litígio pelos royalties. Bom, sobre o que o Lauro Jardim diz, o que ele trata aqui na sua coluna, Carluxo propõe que vítima de estupro ouça batimento de feto antes de aborto legal. Bom, o que o Carluxo coloca aí é pura hipocrisia. A gente sabe, na verdade, que está colocando aí uma pauta moralista para tirar o foco dos absurdos, dos esquemas de corrupção, principalmente do governo Bolsonaro, que agora está vindo à tona com a delação do Mauro Cid. Aí vem com essa história, então se a pessoa foi estuprada, a mulher foi estuprada, escute primeiro os batimentos do filho, coisa desse tipo aí, dos batimentos do feto. Bom, é muita hipocrisia, não dá nem para comentar mais sobre isso.
Bom, o UOL destaca o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil neste jogo, neste domingo 24. O São Paulo tinha vencido o Flamengo no Maracanã, 1-0, e agora no Morumbi saiu empate 1-1, então com os dois jogos, né, o São Paulo se torna campeão com um placar, digamos, juntando os dois placares de 2-1. Né? Flamengo vê tsunami após novo fiasco e crise varre do campo a diretoria. Não plantamos muita coisa, colhemos nada, diz Gabigol após vice do Fla. São Paulo vive nova frustração e segue sem títulos nacionais no Brasil. Bom, o Casagrande, né, colunista, diz o seguinte: dito final é um vulcão de emoções que pulsa. O Jamil Chad, ele faz um artigo destacando: ONU, quantos morrem enquanto vocês discursam? A Mila Lacombe, como fala de aborto sem histeria? E a Fernanda Magnota, os perigos da ambivalência em política externa. Bom, vamos então para o Estadão, né? Para o Estadão, o que destaca o Estadão, notícia central, né? O São Paulo, campeão, time tricolor segura empate com o Flamengo e conquista inédita Copa do Brasil. Bruno Henrique marca no primeiro tempo, mas o Rodrigo Nestor faz golaço para garantir igualdade e a taça diante do Morumbi. Bom, esse é o destaque do Estadão, ok? Bom, sobre o 247, vamos pegar essa notícia aqui, fazer a leitura dessa notícia aqui, sobre a PGR. Interinidade de Eliseta na PGR dará fortes dores de cabeça ao governo e ao presidente. Destaca aqui, nesse dia 24 de setembro de 2023, ok? O Luiz Costa Pinto, jornalista diretor da sucursal brasileira 247, vice-presidente da ABMD, Associação Brasileira de Mídia Digital. Bom, então, que destaca? Tem sido muitos os conselheiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre um delicado e espinhoso tema cuja missão de resolver as querelas do passado sem abrir novas frentes de batalha é prerrogativa exclusiva de quem ocupa o posto dele. A indicação do Procurador-Geral da República, submetendo o nome escolhido ao escrutínio do Senado Federal, houve quem pedisse por A de Augusto Aras, atual PGR, que tem intenção e disposição para ficar no posto, por B de Bigonha, Antônio Carlos Bigonha, nome construído e apadrinhado pela esquerda do PT, e de outras legendas governistas, e por G de Gonet, Paulo Gonet Branco, não sustentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. A quem agora, visto que Lula se revelou insatisfeito pelas limitações conjunturais de cada um dos oponentes, Augusto Aras dobrasse a aposta criando nova alternativa. A. No caso, Aurélio Veiga Rios, subprocurador ligado à defesa de teses afeitas à área dos direitos humanos, descriminalização do uso medicinal e recreativo da maconha, e próximo do núcleo de procuradores que há tempos tenta desdemonizar o chá de ayahuasca. Ele foi adotado pelo grupo autodenominado Tuyuyus, depois da constatação da pouca empatia presidencial à candidatura original de Bigonha, muito em razão da forte oposição imposta por Gilmar Mendes, justamente pela proximidade de Antônio Carlos Bigonha ao grupo Tuyuyus, responsável por indicar e chanceler os nomes pretéritos, de Antônio Fernando de Souza e Rodrigo Gel, falsa denúncia do Mensalão, e Rodrigo Janot, patriarca da Lava Jato e do lavajatismo. No curso dessa disputa, por quem deveria ser indicado, esqueceram-se os conselheiros presidenciais de alertar o chefe do Executivo Federal para os riscos do atraso. O presidente Lula descobrirá a duras penas o tamanho e o custo desse desatino político a partir da próxima quarta-feira, 27 de setembro, quando a subprocuradora Maria Eliseta de Paiva Ramos sentar na cadeira de Procuradora-Geral da República e empunhar a poderosa caneta que a espera no amplo gabinete da sede do Ministério Público Federal. Mesmo que interina, Maria Eliseta terá chegado ao posto pelo qual se degradiu tantos homens e seus respectivos padrinhos, sem ter pedido nada a ninguém, exclusivamente por força da lei orgânica, que rege a carreira de Estado dos Procuradores e a Constituição de 88. Ela é a mais antiga integrante do Conselho Superior do Ministério Público, por isso tem a precedência a ocupar a PGR durante a vacância do cargo. No curso de um período que não tem prazo para acabar, porque o nome indicado pelo presidente Lula só sentará na praça, no comando do MPF,
depois de ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, ser aprovado tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. A PGR interina terá a legitimidade para exercer o poder de sua caneta sem ter sobre os ombros sequer o peso de um pedido de abertura de interlocução institucional, tão comum em Brasília. Muitas vezes dá-se a isso o apelido jocoso de embargos auriculares, dentre as prerrogativas exclusivas dos procuradores gerais, mesmo que os interinos, pois que serão sempre legítimos quando as suas ascensões ao posto não ferir a lei e a norma, está a denúncia do chefe dos 3 poderes da República. Alguém sabe o que Maria Eliseta pensa disso? E do governo? E do retorno glorioso de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, depois das perseguições que sofreu com o concurso dos jagunços abrigados dentro do Ministério Público nos tempos da Lava Jato? A interina da PGR indicou para a sublevada e ansiosa categoria dos procuradores da República, que fará da colega Ana Borges a sua vice-procuradora-geral, também interina. Ana Borges, amazonense, esposa do subprocurador Carlos Frederico dos Santos, o homem que está dedicado a apurar e denunciar a responsabilidade dos golpistas e terroristas do 8 de janeiro de 2023, assumirá inclusive as ações penais perante o STF. Maria Eliseta também deixou vazar para a categoria que Adonis Calu, o nome que ficou em terceiro lugar na lista dos pretendentes à PGR, submetida a um escrutínio pela Associação Nacional dos Procuradores da República, será o subprocurador-geral eleitoral interino junto ao TSE. A interinidade da República será o subprocurador-geral eleitoral interino junto ao TSE. A interinidade de Calu coincidirá com a instrução de novos processos contra o ex-presidente golpista Jair Bolsonaro e o julgamento de recursos dele, ações que já o deixaram inelegível. Calu, que já revelou simpatias pela Lava Jato, provavelmente estará no TSE. Como subprocurador-geral eleitoral, quando chegará ao Tribunal Superior Eleitoral, a ação de cassação do senador Sérgio Moro, ora em curso na Justiça Eleitoral Paranaense, assim como a interina da PGR Borges de Calu, são intervenções postas na cena da alta política brasileira e brasiliense. Seguramente, os conselheiros dativos ou investidos na função a pedido do presidente não o advertiram dessas esquinas da interinidade. Bom, e aí, finalizando, diz o seguinte: não há risco de errar quando se diz que Lula, tão genial e brilhante no exercício da macropolítica, um dos 2 estadistas contemporâneos do mundo, o outro, digo sempre, é o Papa Francisco, comete pecados veniais na condução da micropolítica. Perder o time da nomeação do novo PGR ou da recondução de Augusto Aras, se esta fosse a sua determinação, foi um erro. A interinidade de Maria Eliseta de Paiva Ramos, que carrega consigo a legitimidade para cometer quaisquer atos na função e não deverá ninguém, nem mesmo o giro de uma única e escassa maçaneta na Praça dos 3 Poderes, trará dores de cabeça ao governo e ao comando do Executivo Federal. Bom, pessoal, o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte. Tudo que se diz respeito, por exemplo, à presidência da República, atos federais que serão julgados, então a PGR tem a palavra. A PGR tem um poder muito grande, inclusive poder de vetar alguma coisa, para quem não sabe disso. De modo que um procurador-geral da República, se ele não tiver, de certa forma, um alinhamento com o presidente da República, ele pode colocar em xeque a presidência da República, colocar em perigo a presidência da República. Quer saber quem fez isso? Por exemplo, o Janot, ele foi o responsável praticamente pela Lava Jato e pela queda da Dilma, atuou de forma política, Por isso que sempre se precisa ter muito cuidado com a PGR. Eu lembro que o Bolsonaro chegou a dizer uma vez, não era daquelas entrevistas rapidinho com o pessoal do cercadinho dele, ele diz assim: sabe que a figura mais importante na República é o PGR, porque ele sabia que o PGR podia proteger ele, Não deveria ser assim, mas é assim que funciona. E essa Eliseta, pelo que coloca o Luiz aqui, o jornalista aqui, ele não sabe o que é que ela vai fazer exatamente, no que diz respeito a Luiz Inácio, ao presidente da República, Claro, não tem nada contra Lula, mas a gente não sabe o que ela pode fazer,
que muitas bobagens também foram feitas por outros PGR, como o Aras também fez muito, né? É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.